Bom dia, bom dia. Hoje vamos para a nossa aula que vai falar sobre a casa e como a casa é um reflexo da nossa vida, né? Como que a gente pode, a partir da nossa casa, independente de como essa casa é, se ela é pequena, se ela é grande, se você está gostando dessa casa ou não, se ela é velha, se ela é nova. Aqui a gente não vai entrar muito assim no contexto de valor, né? No sentido de casa velha, casa nova, casa pequena, casa grande, porque todas as casas, independente do tamanho e do valor, elas têm ali elas têm situações que podem ser melhoradas. O ambiente aqui e certas coisas que a gente tem dentro de casa que eu vou falar a respeito. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. E também, né, para quem está assistindo essa aula gravada, é sempre na hora certa, gente. Então, fique tranquilo, né? Se você não conseguiu estar ao vivo, você vai ouvir essas aulas, vai ver, essas aulas aqui no momento certo. Então, sua casa diz muito sobre você. E agora eu vou entrar na casa de vocês, né, em alma aqui. Vou fazer com que cada uma de vocês entre na casa de vocês pela primeira vez hoje, como se vocês estivessem entrando com um olhar diferente, né? Um olhar mais consciente, mais observador. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é imaginar, né? Se vocês estão na casa ou estão no trabalho, mas imaginar que vocês estão chegando em casa, na casa de vocês, e perceber como essa casa te acolhe. Como a casa, olha só, anota isso, tá? Se você precisa lembrar como essa casa te recebe. O que que é a primeira coisa que você vê? Como que ela te recebe, né? O que ela tem aí? Aqui na nossa cidade de Marechal, a gente tem muito hábito de entrar. As casas são feitas muitas vezes a gente entra pela garagem, pela lavanderia. Muitas vezes não se entra pela porta da frente. Então, o que que isso pode estar refletindo também na sua vida? Portas, né? Abertura, como você é recebida. Às vezes você é recebida por bagunça. Você não entra pela porta da frente, então você não se sente merecedora, você entra pelos fundos. E se você olhar no contexto histórico, né, quem que entrava pelos fundos? Né, na casa dos senhores, muitas vezes. Eram os servos e não os donos. Os donos entravam pela frente. Olha o merecimento, né? Entro pela frente da casa. E como que eu entro nessa casa? Quando eu vou abrir a porta, a primeira coisa ali, eu abro essa porta e ela tem facilidade na abertura ou ela tem algum obstáculo aqui na frente? Porque eu lembro que antes de vir para a casa que eu estou hoje, a gente alugou uma casa, né, até a construção dessa. E a casa alugada, o meu sofá, ele era muito grande em relação à parede da porta. Então, toda vez que a gente abria a porta, eu tinha que puxar o sofá para conseguir fazer isso. Tinha um enrosco ali. E aí a gente pode levar isso para a vida, né? O quanto é difícil abrir-se portas na nossa vida. O quanto às vezes eu percebo que não se abre portas, não se abre oportunidades, novas oportunidades. Olha o contexto da porta e olha o contexto da sua vida. O que mais tem nessa recepção? E aí, quando você abre a porta para você entrar,
Vou fechar, inclusive, a minha porta aqui, porque tá vindo bastante vento, daí fica chacoalhando o meu notebook e fico chacoalhando a tela aqui. Deu um rangido na porta, eu já fiquei muito atenta. O que será esse rangido? Quando a gente está consciente, gente, a gente começa a pensar em tudo, sabe? Tudo que está acontecendo na casa. Quando você entra na sua casa, ela tem um caminho para você, ou você tem que ficar desviando de móveis, de objetos, para você conseguir se movimentar dentro dessa casa? Tem circulação? Você está cheio de móveis e objetos, você é como se tivesse muitos obstáculos para você durante a sua caminhada. Aí você fala, Su, meu Deus, a minha vida parece que o caminho um pouco trava. Vem uma situação, vem um problema, vem um desafio, é cheio de obstáculos. E agora eu percebo que a minha casa também é cheia de obstáculos. Então, olha como que a casa, ela também traz esses reflexos na minha vida, em todos os setores, na minha vida amorosa, na minha vida profissional, na minha vida financeira, na saúde. E a gente já vai fazendo vários links para que vocês tomem consciência. O que que é muito básico e necessário a gente fazer dentro de uma casa? O destralhar, jogar fora o que você não usa. E aí você pode fazer três coisas com aquilo que você não usa. Às vezes são coisas que deveriam estar no lixo. Às vezes a gente pode doar e às vezes a gente pode até vender. Né? Aqui tem muito brechó que a gente vende coisas e vende às vezes por um valor simbólico e vende umas coisinhas e compra outra coisa que você vai ter muito mais utilidade. E aí coloquem lá no papel, né? É destralhar através de três caixas, né? Eu tenho a caixa da doação, eu tenho a caixa da venda e eu tenho a caixa do descarte, porque é lixo, não serve para nada. E sabe o que que é lixo, né? Lixo é aquilo que é lixo mesmo, que não serve mais. E agora a minha mente aqui já foi lá para na cozinha, tá? Depois a gente volta qualquer coisa, mas eu vou seguir meu raciocínio que tá vindo aqui. É, eu acho que toda mulher merecia uma cozinha gigantesca, né? Não sei se vocês aprovam isso, mas eu acredito que toda casa deveria ter uma cozinha gigante, porque a gente tem muita coisa para colocar e gosta de colocar, e quando vê, tá uma coisa em cima da outra, entulhada e caindo. E eu realizei o meu sonho ano passado de fazer uma cozinha planejada, uma cozinha, né, onde tem muito espaço que sobrou espaço. Você imagina, sobrou espaço dentro dos compartilhamentos, das gavetas, né, das portas. E aí eu tomei consciência de uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, porque é muito interessante, né, observar como que às vezes a gente muda coisas e ainda está numa rotina de um pensamento que não cabe mais naquele local. Porque a cozinha anterior que eu tinha era pequena, então estava lotada de coisas. E aí eu abri uma gaveta, e na verdade nem fui eu que abri, foi a mulher que trabalha aqui em casa, a Cleusa. Eu vi ela abrindo a gaveta, e quando eu vi ela abrindo aquela gaveta, eu vi que ela não conseguiu fechar a gaveta porque ela tinha que arrumar aquele monte de bacia que estava lá para conseguir fechar a gaveta. E aí eu pensei, meu Deus, como que essa gaveta tá tão cheia, sendo que eu tenho outros lugares que estão todos vazios, mas aquela gaveta estava cheia.
E aí eu não consegui na hora entender exatamente isso, sabe? Levar para minha vida. E aí eu chamei a Carla que está assistindo aqui, falei, Carla, me ajuda aqui. Eu sei que ela também tem um pouco de conhecimento dessa coisa da casa e a gente pede socorro, né? O que será que significa isso? E a Carla me fez algumas perguntas e aí me veio, tem gavetas na minha vida? Tem gavetas na minha vida que estão tão cheias, que eu preciso tirar. E quando eu comecei a fazer essas aulas, o que que eu falei para vocês? Que eu estou transbordando, que eu preciso compartilhar isso com vocês, porque é tanto conhecimento, a gente estuda, lê muitos livros, faz muitos cursos, e tem uma hora que a gente sente que tem que tirar isso, porque se eu ficar só com isso para mim, chega a ser uma arrogância, né? Porque eu não faço nada com isso, a não ser para mim, por que que outras pessoas não podem se beneficiar disso? E aí, eu já estava fazendo isso, então a gaveta foi muito fácil de arrumar, porque ela trouxe mais consciência, que eu preciso compartilhar mais com vocês, coisas que eu tenho nas minhas gavetas, né? Na minha bagagem de conhecimento. E aí tirei e fiz uma destralhamento ali. Gente, eu encontrei três. Olha que coisa simples que a gente tem. Eu encontrei três tampas é, daqueles potes de sorvete que a gente guarda porque em algum momento alguém vai vir e você quer mandar uma bolacha, né? Porque eu gosto de fazer bolacha e gosto de compartilhar. Então, eu vou mandar no potinho de sorvete porque esse não precisa se preocupar que ele vai e não precisa voltar. Mas eu não tinha o pote, eu tinha só a tampa. Eu tinha três tampas sem pote. Então, desnecessário, não tem utilidade, não serve mais para nada, vai para o reciclagem, vai para o lixo, né? Para a parte que dá para reciclar. Eu gosto muito de reciclagem. Eu acho que a pessoa que faz reciclagem, ela cuida da natureza, porque automaticamente a natureza é uma extensão de si. E a natureza se ela é uma extensão de mim, se eu cuido de mim, automaticamente eu cuido da natureza. Então, separar o lixo para mim sempre foi muito fácil. Inclusive, não separar me dói, assim, sabe? É como se quando eu vejo a pessoa que descarta no lugar errado, isso me irrita, né? Me incomoda. Porque a natureza é uma extensão de você. Se você cuida da natureza, é porque você cuida de você. Quando eu estava viajando, na última viagem que a gente fez lá para o Nordeste, tinha uma placa escrita assim: não jogue lixo fora, não existe fora. E aquilo me deu um embrulho na cabeça, né? Não existe fora. É verdade, não existe fora, né? A natureza, ela é dentro, é uma extensão sua. Não existe fora. Então, quando você cuida do seu exterior aqui, daquilo do teu entorno, é porque você também cuida de você. A gente quer ver coisas bonitas, a gente quer ver coisas organizadas. O nosso cérebro adora ver coisas bonitas e organizadas. E se você não está se sentindo bem com você, talvez comece a fazer esses pequenos detalhes aqui para a gente poder, para você conseguir trabalhar também dentro de você essas mudanças. Eu estou falando da casa, mas lembra que a casa, assim como a natureza, é uma extensão nossa. Pequenos detalhes, pequenas mudanças vão mudar você também, porque tudo é energia, tudo tem energia. Então, quando você faz uma pequena mudança, isso reflete dentro, fora, fora, dentro. E
Então, voltando lá para a cozinha, né? A cozinha, muitas vezes, ela reflete muito a fartura na nossa família. É lá que a gente produz, faz a comida, né? Transforma o alimento em comida. E comida tem muita coisa daquela percepção de fartura, de transformação. Então, é muito importante você ter na sua cozinha organização. Não importa o tamanho da cozinha, mas esteja organizado, né? Que ela cumpra a função dela de deixar coisas lá e de estar organizada. Principalmente ali a parte do fogão também, né? O fogão, ele, dentro da filosofia oriental, ele tem muito a energia do dinheiro. Então, cuidar que todas as bocas funcionem, sabe? Que você tenha todas as bocas do fogão funcionando. Então, limpar esse fogão. O fogão é o rei da cozinha, é o rei ali daquele espaço. Então, cuidar desse fogão. Às vezes não precisa ser um fogão novo, né? Mas que ele esteja limpinho, que ele esteja funcionando. Então, quem está aí, às vezes, com dificuldade financeira, dá uma olhada se esse fogão tem todas as bocas funcionando, né? Se essa energia de transformação está ativada. O lixo, né, que a gente tem na cozinha, cuidado para não deixar lixo perto aí do seu fogão, porque o lixo, ele tira essa energia de prosperidade. Então, se tem o lixo, tem o hábito de deixá-lo fora, né, de levá-lo para fora, de não deixá-lo ali. O que eu quero que vocês percebam é que você está sempre olhando e vendo as coisas. Por mais que você acha que não, você está no dia a dia, você está vendo. Então, quando você olha para uma coisa suja, uma coisa estragada, automaticamente é isso que você está vendo e trazendo para a tua vida. Então, olhar para coisas bonitas é muito essencial. Coisas limpas e organizadas. Trabalho e organização. Quando a pessoa às vezes ela se sente obesa e quando faz, ela está obesa, não só sente-se obesa, mas quando você faz uma organização, quando você destralha, desentulha, você pode até eliminar peso. Eliminar peso, gente. A gente elimina pesos da nossa casa, a gente elimina pesos da nossa vida. Por que acumular? O que que você acumula? Acumula gordura, acumula passado, você acumula muitas coisas que não servem para nada. Ah, mas eu posso, né, posso usar esse chuveiro que eu guardei aqui para outro chuveiro tirar alguma peça. A gente acumula muita coisa e isso dá uma sensação de escassez, né? Muitas vezes você acumula com medo de não ter dinheiro para comprar outra coisa. E aí, quando você tem medo, você atrai aquilo. Então, quando você acumula, também você traz mensagens de coisas que estão inconscientes em você, que talvez sejam medo de ficar na escassez, de continuar, né? De não prosperar. Olha como cada objeto traz uma imagem, né? E aí, quando você olha para. Vamos voltar lá para a sala que vocês estavam entrando, né? A gente já foi para a cozinha, mas talvez ali na sala, nessa entrada, que daí olhando para as paredes da sua casa, tem algum, tem algum quadro, tem algum símbolo, tem um calendário. É porque a minha primeira casa que eu morei com os meus pais era uma casa de madeira muito simples, muito velhinha, pequenininha. Uma casa onde a gente usava os calendários para enfeitar, eram os nossos quadros. E não tem problema.
um problema exatamente nisso. O importante é que o calendário seja do ano, né? Porque às vezes a gente gosta tanto da imagem do calendário que a gente tem um calendário lá de 2005. E aí, o que que o calendário tem? Datas. O que que o calendário simboliza? Ano. Você está em 2005, você está vivendo no passado. Qual que é a mensagem que aquele calendário traz? Então, se tem calendário na sua vida que já não é do ano, descarta. Aí eu olho para uma imagem lá de um quadro e tem uma pessoa lá naquele quadro, o desenho de uma criança chorando ou de um local escuro. O que que é aquele quadro, aquela imagem? Olha para os quadros que você tem na tua casa e vê qual que é a sensação que aquele quadro te traz, aquela imagem. Olha para o meu contexto aqui atrás, né? Olha o que que eu coloco, quais as imagens, né? Quais as imagens que tem aqui, ou que trazem, o que que isso simboliza? Quais as imagens que você tem em casa e o que que elas trazem? Qual a sensação? Cuidado com isso, né? Eu lembro que eu tinha na minha sala, eu não tinha conhecimento disso, eu tinha na minha sala, há alguns anos atrás, um quadro que era muito abstrato, mas ele dava a ideia de que duas pessoas se flechando, assim, sabe? Como se fossem duas flechas. Se tem duas flechas indo uma em direção à outra, a energia disso é de briga, de conflito. Esses quadros abstratos, muitas vezes, eles trazem imagens que, se você olhar bem, são imagens que não contribuem com a energia daquilo que você quer. Observa algumas imagens que você tem aí, nesses ambientes que você tem. E aí, relógio, né? Relógio também. Tem relógios que têm mais de uma função. Eu tenho um relógio aqui em casa que ele também, ele tem uma imagem muito bonita de uma casinha, e aí ele tem como pendurar, a gente pendura as chaves dos carros ali. Então ele tem a função, além do relógio, ele tem essa função. E aí esses dias eu vi que ele estava parado. E aí já pensei, né? Um relógio parado, sem pilha, gente. Um relógio que tem a função de ter as horas, se ele não está funcionando, se ele está ali parado há muito tempo, o que que isso traz na tua vida? O que que está parado na tua vida? O que que está estagnado? Observe essas coisas, esses pequenos detalhes. Olhe para os objetos, para as coisas com um olhar, aquele olhar, para que você está aqui? O que você está fazendo aqui? O que você quer me dizer? Como se fosse um ser vivo, porque tem uma energia lá e tem um significado. E às vezes não tem significado, tem, às vezes tem, mas não tem utilidade. Por exemplo, no tirar coisas da casa da minha mãe, eu tirei, eu vi lá um espremedor de laranja elétrico, novo, novo, nunca usado. E aí eu pensei, vou pegar esse relógio. Desculpa, veio uma mensagem aqui, eu saí do contexto. Vou pegar. Do que eu tava falando mesmo, gente? Me perdi. Alguém Do me. espremedor de laranja. Do Obrigada, espremedor de laranja. obrigada. Espremedor de laranja. O espremedor de laranja e levei para casa, né? Mas eu levei ele porque ele simbolizava ali um presente da minha mãe. Era uma lembrança que eu tinha dela, estava novo. Eu pensei, vou pegar para mim. E aí eu peguei para mim e ficou anos aqui, gente, anos guardado, porque eu não ligava esse espremedor de laranja para fazer suco. Eu tinha um espremedor manual que eu achava muito prático.
E aí eu nunca pegava e aquele espremedor lá. E aí a dificuldade de se desfazer daquilo, porque ele também, era da minha mãe, entende? Olha as coisas que a gente faz, né? A gente pega coisas lá, né? A minha mãe que faleceu, que tem toda aquela história. A gente pega coisas que têm uma memória, uma lembrança, mas que não são, a gente não consegue nem saber onde vai colocar na casa, não usa e tá lá, entulhado. E o quanto a gente quer segurar, talvez, a pessoa que morreu ainda na nossa vida, né? A gente quer ela perto, através disso. E daí, de repente, a gente consegue perceber e aí doa, vende ou descarta. Se vocês olharem hoje para a casa de vocês e abrirem, vocês vão encontrar coisas que vocês não têm ideia do que isso está fazendo na casa de vocês, porque não tem serventia para nada. Talvez sim tenha uma memória e às vezes é mais difícil se desfazer. E às vezes ganhou, né? Ganhei de alguém isso, e aí como que eu vou jogar fora? Tem coisas que a gente ganha que era melhor não ter ganhado. Que não tem utilidade, você não gostou, não achou bonito e tá lá. E você se não se desfaz porque ganhou daquela pessoa que você gosta. É, vocês vamos lá para nossa sala de jantar, né? Para o local que vocês fazem o compartilhar, a mesa. Se tem mesa, né? Porque nos ambientes modernos, muitas vezes a gente não tem mesa. Hoje é muito comum, os projetos terem só o balcão. O projeto da minha casa, a princípio, tinha só um balcão. E aí eu falei, não, eu quero uma mesa. Eu já tinha consciência disso, porque a mesa é o local onde a gente está com a família. Mesa traz muito contexto de família, de sentar juntos, de estar juntos, de ter um diálogo à mesa. Parece tão simples, mas às vezes você fala, nossa, aqui em casa não tem mais diálogo, tá uma confusão, a gente não conversa, os filhos não falam mais, só gritam, ninguém tem a mesa, gente, a mesa. Se não tem a mesa, coloque lá, observe esse detalhe. A mesa é contexto família, sentar juntos, compartilhar, conversar, dialogar, fazer uma mesa posta, uma mesa bonita. Então, observe que a falta desses objetos ou a escolha de outros trazem aí talvez situações. E aí eu não estou dizendo para vocês agora destruírem a casa de vocês, construírem outras, mas observarem, se adaptarem, ou às vezes até sim, vai mudar de casa, ou está querendo mudar, e isso tudo pode levar para uma próxima. E quando eu comecei a olhar para essas coisas dentro de casa, e quando uma pessoa veio até a minha casa e trouxe essas informações para mim, eu tomei uma grande decisão. Porque na época a gente estava naquela, a primeira casa, quando eu casada já, né? Que era nossa mesma, era minha casa, minha vida. Uma casa bem pequena, aquelas casas financiadas, uma casa pequena. E aí chegou o momento da vida que a gente já tinha nosso filho. E vamos aumentar essa casa ou vamos ter que sair dessa casa? E aí, quando eu recebi essas informações da minha casa, eu falei, não, eu tenho certeza que eu vou ter que sair daqui, porque não condiz mais com aquilo que eu quero. Principalmente por uma coisa, gente, uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, daquilo que fez com que eu mudasse de casa e que vocês também vão olhar agora. Agora vocês saem da casa de vocês e vão para fora. Né? Quando vocês olham para fora da casa de vocês, na área da frente ali, o que vocês enxergam fora da casa de vocês?
naquela porta lá da frente, quando você abre essa porta da frente, o que você enxerga? O que você vê? Porque na época eu via outras casas, era um bairro muito, muito escasso, muito lixo, sabe aquele amontoado de coisas? E quando ela me fez olhar para fora e ver isso, ela disse: é isso que você está vendo todos os dias, é isso que você está construindo na tua vida. Então, o que você vê? Às vezes você vê, você está morando muito perto de locais que têm uma energia não tão boa. Hospital, igreja, igreja também, tá? Igreja, as pessoas muitas vezes procuram em muito sofrimento, então tem muita coisa lá, tem energias densas, cemitério, né? Coisas, vizinhos que não prosperam. Sabe quando o teu vizinho da frente compra um carro novo? E aí você olha para ele, uau, o vizinho da. Nossa, que carro bonito, carro novo. Ele estimula você a também melhorar. Eu também quero, eu também vou melhorar. Então é isso, sabe? Você está vendo a todo momento o que tem na frente aí. Observa o que tem na frente, observa o que tem perto. Muito ruído, né? Barulho, poluição, imagens feias. E isso automaticamente você traz para a tua vida, para a tua saúde, para o teu contexto. Escrevam aqui para mim se está fazendo sentido, gente. E assim, ó, vou dizer para vocês, tá? E eu sei que pode acontecer a mesma coisa com vocês. Quando a gente começa a ter essas consciências, dá uma desanimada da casa que a gente está, né, no contexto geral, porque na época eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal, por quê? Porque eu queria mudar de casa e eu não podia mudar de casa. Eu não tinha como mudar naquela época, eu não tinha condições financeiras para fazer isso. Só que a partir daquela época eu tomei consciência e tomei como meta aquilo. Eu tomei como meta, que bom que está fazendo sentido, eu tô vendo aqui, tá? Tomei como meta mudar de casa e levou mais uns. Nossa, eu nem. Para mim chegar na casa que eu queria, eu fui para uma outra alugada para daí depois construir a minha. Então foi aí uns umas três mudanças aí que foram feitas, três mudanças, 3 anos, né? De mais ou menos, ou até mais, né? Que para chegar até a casa que eu com as mudanças que eu queria. E aí ainda tem depois um contexto maior, né, de outras mudanças internas também, que levou mais um tempo. Então não queira que as coisas sejam rápidas, muitas vezes, tá? O que eu quero aqui é que vocês façam pequenas mudanças com aquilo que vocês têm. Então não está adequada, tem muita coisa aqui que você quer mudar e não consegue, porque às vezes não tem financeiro agora para fazer isso. Faça pequenas mudanças com aquilo que você tem e faça pequenas mudanças. A Thaís falou aqui, ó, saí do apartamento e fui morar de aluguel. E já foi, deixa eu ver aqui no chat. Fechou. Mudei ano passado porque pessoas que moravam no condomínio não eram como eu gostaria de ser. Saí do apartamento e fui morar de aluguel em uma casa e me deu muito alívio. Gente, vocês não têm ideia do que é isso. Thaís, obrigada por ter escrito aqui. Eu lembrei da minha amiga, não vou comentar o nome dela aqui, porque só posso contar o contexto.
de que de uma amiga que percebeu, ela falou assim para mim que ela morava num apartamento e naqueles apartamentos, nos vizinhos, os apartamentos vizinhos do prédio, só tinha mulheres sozinhas ou separadas. Ou seja, ela também estava sozinha e separada, e ela começou a perceber isso. Saía uma pessoa do prédio, entrava outra com a mesma situação. Sozinha, divorciada, separada, não tinha relacionamento. E essa minha amiga começou a perceber, porque ela tomou consciência, ela também estava sozinha e procurando um relacionamento. E aí você percebe, nossa, como que os ambientes eles trazem uma memória, uma energia, e as pessoas se ligam àquele local também. E aí tá, não é só mudar de casa, né? Vou mudar e vou mudar tudo. Muitas vezes é você perceber que a sua casa ela é uma extensão da sua vida, é um reflexo. Quando ela começou a perceber isso, ela começou a trabalhar dentro dela, né? Foi buscar terapia, foi buscar constelação, para entender por que que ela atraía, ela estava em ambientes assim e a vida dela estava assim, sem esses relacionamentos ruins. Então, quando falando já em relacionamentos aqui, né? Esses locais, essas casas alugadas, esses apartamentos, eles tiveram outras pessoas que moraram ali e essas paredes elas têm memórias, elas têm uma história. O local que você mora hoje, se é uma casa alugada, quem morou antes? Se é uma casa que você comprou de outra pessoa, como foi a história ali? O que tem ali? O que aconteceu ali? Gente que tem locais que tem histórias bem difíceis, bem pesadas. Teve mortes dentro desse local muitas vezes. E o que fazer, né? Às vezes a pessoa tá com aquela ansiedade, mas existe uma energia tão densa na casa dela que faz com que isso aconteça. Pintar as paredes é muito importante, tá? Pintar as paredes, limpar bastante, trabalhar muito com essa limpeza do local. E não consegue mudar, tá sabendo que tem alguma coisa ali? Coloque plantas. Uma coisa muito barata e eficiente é plantas. E milagrosa, inclusive, tá? Milagrosa. Coloque plantas dentro da sua casa, plantinhas. Ai, Su, eu não sei cuidar de planta. Compra o bambu da sorte. Bambu da sorte não é uma planta que vai gerar um grande investimento. Ela sobrevive muito tempo se você esquecer de dar água para ela e ela não te dá trabalho. Então comece com uma planta simples, mas coloque plantas. Não tem como comprar uma planta, alguém vai te doar a peça, né? Em algum lugar que tenha planta, peça para você uma plantinha aí para você colocar na sua casa. Enche de plantas. As plantas trazem uma limpeza no ar, né? Uma limpeza energética. E tem algumas específicas, como a Zamioculca. Deixa eu ver aqui mais. Nossa, precisa pensar, né, como é a sua casa, porque algumas não sobrevivem dentro, né? Lírio da Paz. Lírio da paz, é isso aí que eu estava pensando. Obrigada por lembrar. Lírio da paz. O lírio da paz, ele precisa às vezes um pouquinho de claridade, tá? Então, tem que perceber se ele, aonde você vai colocar. Tem que estudar um pouquinho a planta, porque às vezes você vai comprar uma maravilhosa e aí não tem sol, não tem claridade, ela não vai resistir. Mas começa com o básico, tá? Começa com o bambu da sorte que você vai. E o espada de São Jorge também é legal, só que, gente, cuidado com a espada de São Jorge, porque ela é uma planta protetora, mas ela é uma planta que tem a ponta, né? Parece uma espada. Lembra que a gente falou de espada? Então, cuidado onde você coloca, porque se tem um local na tua casa que já tem bastante conflito, se você colocar mais espadas ali, vai talvez trazer mais essa energia. Então,
Eu não sou especialista, né? Eu acho que todas as plantas são maravilhosas, mas algumas eu já olho assim também com esse olhar, né? De simbólico. O que que a espada, de novo, né? Traz aí na nossa vida. Falando de relacionamento, vamos lá pro quarto de vocês, essas mulheres que querem relacionamento, ou as que já estão e querem melhorar os relacionamentos, ou estão com insônia, né? Dificuldade para dormir. Vamos lá para o quarto de vocês. E agora eu vou contar mais uma intimidade aqui para você ver o quanta coisa a gente faz na inconsciência, né? Na inconsciência. É, e aí depois a gente vai caindo as fichas, vai tomando consciência, vai aprendendo. Isso é muito importante, gente. Eu digo para vocês, eu não sabia nada disso. A casa que eu morei até meus 20 e poucos anos com os meus pais, era uma casa de madeira muito simples, no sítio. Eu não tinha nem planta dentro de casa, não tinha nada disso, sabe? Não tinha quadro, não tinha, os trincos eram de madeira, não tinha chave, era muito simples mesmo. Sabe? Então eu não tinha ideia, eu não tinha um olhar de saber decorar essas coisas. Eu não tinha isso. Isso a gente vai aprendendo, né? Com o tempo. Vai buscando. Isso aqui hoje é uma busca, vocês estão buscando. E é ótimo, né? A gente sempre melhora. Então, por favor, né? Respirem, vão com calma, não se chicoteiem, não começam a odiar o espaço de vocês. Não é esse o objetivo. O objetivo é que vocês acolham e façam o melhor que vocês podem com aquilo que vocês têm hoje. Então, aqui também lembrando, né? A Alice falou sobre. Vou colocar aqui, estou lendo algumas coisas antes que eu esqueça. Aprendi isso tudo no curso de Feng Shui. Sim, tudo que eu estou falando aqui, e paguei quase R$ 3.000. Paguei 3.000. Sim, o que eu estou trazendo hoje tem muito base na filosofia oriental, que é o Feng Shui. Vocês podem procurar, estudar mais. Eu não sou especialista, mas eu já fiz muitos cursos. Então, por isso que eu tô repassando aqui numa visão sistêmica, porque eu acho que faz muito sentido, tem energia por trás, mas quem quiser se aprofundar, é isso mesmo. Obrigada pela Eu contribuição. quis, Su, posso falar? Eu Pode. quis dizer sobre isso, que eu paguei quase 3.000 e você está passando esse conhecimento gratuito Aham. para as pessoas ver o quanto que tem de valor no que tu está falando. Abre a E- câmera para a gente ver você. Ah, Sim, perfeito, isso mesmo. é que eu estou tão em cima por causa do reflexo. Mas é por isso que eu estou dizendo, sabe, Feng Shui, tudo que você falou aí tem a ver sim com Feng Shui. E E isso que é sobre a espada de São Jorge, que é sobre os cutucos, sobre as coisas assim, tudo, tudo, tudo. Eu aprendi em anos, não foi uma ou outra, Sim, isso sim. demora anos, até o tipo de tapete que você vai usar, tudo tem a ver. Tudo. Então, eu agradeço muito que você está passando esse conhecimento, isso é importante. Que bom, Tá bom? obrigada. Ó, a Obrigada gratidão. para a gente rever outra vez também as coisas. É bom. Sim, sim, e assim, é isso, né? Aquilo que eu falei, eu também com todo esse conhecimento, eu falei, Carla, me fala aí dessa gaveta, porque agora eu fiquei, porque muitas vezes quando é com a gente não enxerga, precisou várias vezes pessoas virem e trazer esse conhecimento, assim como a terapia. Eu sou consteladora e eu preciso buscar constelações com outras pessoas quando eu não consigo enxergar, mas peraí, aqui tem algo que eu não estou conseguindo fazer e eu preciso de uma outra pessoa que é terapeuta para me ajudar. E aí eu vou buscar, mas o primeiro passo é saber que não tá bom, né? É perceber que não tá legal. Então aqui eu estou trazendo muita consciência. E gente, dá para constelar a casa, tá? A gente constela a casa, eu tenho a casa que eu tenho hoje só através da constelação. Porque eu constelei a casa, a primeira casa. Eu falei, não, eu fiquei tão mal aquela vez que eu falei, eu vou constelar a casa.
E eu constelei a casa e eu constelei assim uma nova casa, o meu desejo de uma nova casa, o meu merecimento também para essa nova casa. Porque às vezes a gente está naquilo que a gente internamente ainda acha que merece. É um crescimento. E aí, quando eu constelei a nova casa, também não foi tão rápido, né? Porque não é, constelação não é um milagre. A gente tem que buscar, tem que fazer, tem que caminhar. Mas foi acontecendo, foi acontecendo. E aí, o meu marido, ele falou assim: vamos morar numa chácara? E eu falei. Aí, quando ele me mostrou a chácara toda voltada em mato e capim e coisa e tal, eu falei: meu Deus, vou vender a minha casa que eu tenho agora para comprar uma chácara. E uma coisa assim que eu não sabia se isso seria bom ou não, e aí a gente constelou de novo, porque daí não dava negócio, sabe? Quando trava, não dá negócio, quando a pessoa trava e não vai, não vai. E a gente constelou, e esses dias meu marido falou: gente, a gente só tem esse local por causa da constelação, porque não tinha como dar certo, sabe? Não, não tava dando. E depois da constelação, tudo se abriu. E a mulher que constelou, olha que interessante. Ela foi tão além, né? Porque às vezes a constelação ela traz às vezes até umas imagens do futuro, né? E ela falou: tem galinha lá naquele local. Tem galinha lá. E assim, agora eu vejo as galinhas passando aqui, né? E eu penso, nossa, tem galinha, né? Ah, então é isso, sabe? Usem os recursos. Obrigada, Alice. E, ai, como que eu faço agora para voltar? Vamos ver aqui. Ah, gente, vocês percebem, né? E de novo, então vão com calma, né? Vão anotando aí as coisas que vocês estão percebendo e, e aí vocês vão. Alguém me coloca aqui que é que pode contribuir para eu voltar aqui para a área principal? Porque vocês têm conhecimento também que eu não tenho. Quero aprender com vocês. Share. Você deve ter uma setinha, share. 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 Deve ter uma setinha que é apresentar, mostrar para cima. Hum, uma seta. Vamos procurar essa seta. Embaixo tem Acho que chat, é o PIN, né? reset. Hã? Ah, pode ser que esteja. É, em outra. Ah, não sei. Vamos lá, vamos desse jeito aí. Vamos continuar. Remove PIN. Ah, eu removi o teu PIN, agora você foi aqui. Vamos ver então. Agora acho que eu entendi. Hum, entendi. Muito bom. Vamos para o quarto. Abrindo de novo a minha intimidade aqui com vocês. Eu não tinha nenhuma visão, né, do que era bonito, do que era feio, das coisas do contexto, né, do inconsciente. Fui comprar uma cortina para o nosso quarto de casal, lá naquela casa que eu, na primeira casa que era nossa, que a gente adquiriu lá, que era bem pequenininha, que era financiada lá pela Minha Casa Minha Vida. E aí comprei uma cortina lilás para o quarto de casal. Eu achei muito linda a cortina. Levei para casa no condicional, porque aqui na nossa cidade ainda tinha isso, né? De você leva e depois você vê se você quer ficar. Leva lá e coloca e vê se fica bom e depois você paga. Quando eu mostrei para o meu marido, olha só, né? O meu marido que ele não é um profissional da área, mas ele trabalha com tintas. Talvez isso ajuda ele a ter uma percepção das cores, né? Ele trabalha com carro, com tinta, pintura. Ele na sabedoria dele,
ele me fez a seguinte pergunta, né? Ele não falou que feio, que horror. Ele me perguntou: só você que vai dormir nesse quarto? Ah, é só você que vai dormir nesse quarto? Por quê? Porque o lilás é muito mais feminino do que casal, né? Então, olha como que a gente faz as coisas, né? Olha, talvez o quanto eu também não estava olhando para o meu relacionamento de casal, eu estava olhando só muito para mim. O quarto, se tem alguém ali, ou se não tem, se você quer que alguém faça parte do seu quarto, você tem que olhar para esse quarto para ele ter um convite para o casal, não só para você. O que que é um convite para o casal? É ter ali objetos que lembram o casal. Então, duas pombinhas, coisas que lembrem um casal. Eu comecei a colocar fotos de nós dois, né, do nosso relacionamento, do casal. Não coloque foto dos filhos, gente. Filho não é lugar ali. Filho não é lugar na intimidade. Não leve foto da tua família, o pai e a mãe. Imagina você lá fazendo amor com o seu marido, com o seu namorado, namorada, e você levanta e vê o sogro e a sogra lá te olhando. Ai. Ou às vezes santos, né? Meu Deus, Jesus está me vendo aqui. Cuidado, o que que tem no seu quarto? Sabe? O que que tu tá levando lá? Eu quero mais amor, mais acolhimento. Então coloque cortina, coloque tapete, a- né? Coisas que te acolham, né? Que te recebam. Tenha abertura para esse quarto para os dois deitarem. Olha, deitar na cama também tem um segredinho aqui, tá? Importante que você deite do lado esquerdo e o marido do lado direito. Eu sei de pessoas aqui que precisam fazer isso, né? Porque gostam de tomar a frente, gostam de ser masculinas. Deite no lugar, no seu lugar. Lembra da aula anterior? Cada um no seu lugar. O lado esquerdo é muito feminino, o lado direito é muito masculino. Não estou falando para levar tudo muito ao pé da letra, tá? Mas estou pedindo para vocês observarem se isso faz sentido para vocês. Se faz sentido, façam. São coisas tão pequenininhas, detalhes tão simbólicos. Também, se você fizer, vou fazer, né? Ver se dá efeito. Faz, né? Não custa nada. Faz essa mudança. Não consigo dormir à noite, mas o quarto tá uma bagunça. Você leva computador, você tem gente que faz do quarto escritório. Então tem que cuidar, gente. Coisas que tem celular, os elétricos, os eletrônicos, eles têm energia. Então não tira isso do quarto. Não vá dormir com o celular ali do lado da sua cama, sabe? É energia, energia. Isso atrapalha teu sono. Mas como fazer, né? Meu filho, por exemplo, ele dorme com o celular, ele é o despertador dele, e não tem jeito, assim, eu já falei para ele que vai atrapalhar teu sono, mas ele não, ele ainda está numa fase de que não tem como mudar, é aquilo, né? Ele vai lá, olha um pouquinho, daí coloca do lado da cama e vira despertador, e fica lá. O que que você pode colocar? Às vezes coloca um orgonite do lado junto, sabe? Procurem orgonite. Alguém escreve ali no chat para vocês procurarem. É uma coisa que neutraliza essa energia, então vai ajudar a neutralizar. Muito obrigada pelas colaborações da A minha. Carla está mostrando. Ah, sim, a Carla está mostrando. Agora vamos lá. E Vamos abrir. lembrar que o orgonite é que te escolhe, não é você que escolhe ele. É olhar para ele e gostar realmente. Eu tenho para vender, tá? Aqui, Aproveitando. ó, muito esperta ela. Mostra de novo que agora eu abri a câmera aqui para quem vai assistir gravar. Gente, tem esses grandões, mas tem uns bem pequenos também, né? Tem pequenininhos, eu tenho um bem pequenininho aí. Então, É, o grande, aí tem o redondinho, o chatinho, e tem o da pontinha. Esses três. isso, mas tem. Então dá uma olhada aí, ó. Depois
Depois, quem quiser também pode entrar em contato. A Carla de Marechal Cândido Rondão. Manda pelo correio também? Não? A gente faz qualquer negócio. Ó, então Até troca, permuta. eu quero comissão dessas vendas. Ah, bora lá, então vamos continuar. Vamos ver se. Obrigada pela contribuição e, e de novo nós aqui. Vai, voltando lá pro quarto, né? Então, eu tenho televisão no quarto. Se você tem televisão no quarto, gente, procure desligar da tomada a televisão. Eu não tenho televisão no quarto, em nenhum quarto. Eu sei que é moderno, bonito, mas eu não concordo, não aceito, e eu sei da energia disso e eu não tenho. Estou tentando tirar você, voltar. Hum. Me faça alguma pergunta que está falando que tem até orgonite para colocar na carteira. Tem pedras também que podem ser usadas. Ixi, eu não vou entrar nisso, senão a gente não termina mais isso hoje. O Mas eu vou curso do falar. Feng Shui é amplo, quase 2, 3 anos, 4 anos, depende. Tem muita coisa, né? Muita coisa. Hoje eu tô querendo trazer assim vocês muito para a visão sistêmica, tá? Para vocês terem mais consciência da visão sistêmica. Pois é, isso mesmo. Na visão sistêmica, a gente utiliza de certos coisinhas, cristais e etc., para ajudar na energia do ambiente. Isso Uhum. é ótimo. Sim, sim. Uma coisa leva a outra, né, gente? Tô querendo perceber em vocês agora, até quem tá com dificuldade no relacionamento, ou até nessa coisa de querer um relacionamento e perceber o quanto você se auto-sabota através do teu dia a dia, porque às vezes você não quer. Você não tem abertura para uma pessoa entrar no seu quarto. Você não tem uma abertura para esse relacionamento. E aí, né, o que que tem lá que não tem essa abertura? O que que tem esse quarto que ele demonstra isso, né? Então, coloque essa intenção no seu quarto. Eu quero melhorar meu relacionamento, eu quero colocar coisas novas ali, eu quero que uma pessoa entre na minha vida, né? Que essa pessoa entre na minha vida. A Carla tá sentada, ó, vou usar o exemplo dela aqui, ó. Vamos aproveitar, gente, que ela tá, a imagem, ela tá sentada com uma porta atrás e eu também, hoje. Então, isso não é muito interessante. Aqui tem uma porta, vocês não estão vendo, talvez, mas aqui é a porta, ó. Tem uma porta, ó. É, não é ideal, não é ideal que a gente sente atrás de portas, porque porque não se sabe o que vem pela porta de trás. Isso traz um pouco de insegurança. Portas e janelas nas nossas costas trazem um pouco de insegurança. Então, para trabalhar não é legal. Para qualquer coisa não é bom, né? Aqui hoje, esporadicamente, eu virei um pouco. Eu tenho vários ambientes e eu quis usar esse ambiente aqui. Né? Eu coloquei produzir um ambiente, mas não é interessante porque você tem inconsciente ali. Eu não sei o que vem pelas minhas costas, ó. Então, sempre gera um pouco de insegurança quando tem uma porta atrás ou uma abertura, mesmo uma janela. Também tudo isso vocês podem observar. Gente, muita coisa. Acho que dá para fazer mais um vídeo, a gente já deu o horário. Então, é, vamos deixar hoje tarefa para vocês, tá?
Vamos, anotem lá as tarefas. Eu nem consegui falar muito de quarto de filho. Vamos ver, eu acho que eu vou fazer uma segunda aula, hein? Vamos para a segunda aula. Vamos deixar a tarefinha, porque para não se estender tanto. Então, a tarefa de vocês é tirar as coisas inúteis da casa, é destralhar. E às vezes esse destralhamento ele vai levar aí não só um mês, às vezes é uma semana, né? Que às vezes é 6 meses para destralhar e colocar tudo em lugar. Ainda quem trabalha fora, às vezes vai fazendo uma coisinha de cada vez, né? Então, a tarefa de vocês é olhar, né? Calendários velhos, meias furadas, roupas rasgadas, roupa que você não usa mais, recibos, notas fiscais, jornais, conta de água e luz que já venceu, as tampas sem os potes sem tampa aí, né? Potes que tem excesso, cuidado, né? Muito pote, remédio vencido, coisas quebradas, coisas feias. Siga naquele que eu falei no começo. Ou você doa, ou você vende. Você tem alguma coisa dessas aí que eu falei que ainda dá para vender, que eu acho que não, né? Mas tem outras coisas que você vai destralhar e você vai olhar. E de repente dá para você fazer um dinheiro e comprar uma outra coisa que você precisa. E tem coisas que você vai simplesmente descartar, tá? Jogar fora. Cuidado, até no doar, né? Porque às vezes a gente vai doar coisa que não serve para mais nada, tem que descartar. Então, cuidado com isso também. Hoje é isso, gente, tá? Então, me falem lá nos comentários depois, mostrem, tirem fotos, para a gente entrar nessa energia do destralhamento. E na próxima aula talvez eu retome alguma coisa, a gente ainda faz uma meditação para, vamos ver o que a gente consegue através desse destralhar. Certo? Anotado? Combinado? Tarefas. Eu quero que vocês façam. Todas as aulas a gente tem tarefa e todas as aulas é importante que além de vocês assistir, que vocês tomem uma ação e que façam, gente, tá? Então, vamos fazer isso. Gratidão por estarem aqui. Até a próxima aula, né? Vamos ver a inspiração da próxima. A gente se vê lá. Até mais, gente. Beijo. Beijo, Carla.